Olá a todos, eu me chamo Raymond de Souza, sou brasileiro de nascimento, cidadão australiano, hoje residente nos Estados Unidos. Eu sou diretor de programação para os países de língua portuguesa, para o movimento Human Life International, Vida Humana Internacional, que existe nos Estados Unidos e hoje com grupos afiliados em 86 países do mundo. Nós procuramos defender a cultura da vida, defender o evangelho da vida. E na América do Norte e na Europa em geral, o nosso principal obstáculo para promover o que a Santa Igreja ensina a respeito da vida não é tanto, digamos, a Rússia, o comunismo, ou nem sequer o Islã. O maior obstáculo que a Igreja encontra hoje em dia na Europa é precisamente a descristianização da cultura europeia. Quando o Papa Bento XVI estava na diocese de Aosta, na Itália, em dezembro de 2005. Ele fez uma locução assim, improvisada, para um grupo de 140 sacerdotes. Ele disse assim: parece que as grandes igrejas na Europa e na Austrália estão morrendo, mas não é tanto assim nos Estados Unidos. Ele citou a Austrália pelo próprio nome. Eu sou cidadão australiano, vivo lá durante quase 10 anos. Meu último filho nasceu na Austrália. E eu conheço muito bem a Austrália e, de fato, concordo com o Santo Padre. As grandes igrejas, não excluímos aqui a Igreja Católica. A Igreja Anglicana, a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista e as outras menores estão simplesmente morrendo por falta de gente. Na Austrália e na Europa. Nos Estados Unidos, onde eu vivo, não é tanto assim. Mas tem muito mais vitalidade. O que acontece com a Europa? A Europa é o berço da civilização cristã. Nós herdamos nossa cultura, da cultura portuguesa, da cultura europeia. O secretário do Santo Padre, Padre Georg Genswein, declarou há 2 anos e meio para um jornal alemão, cujo nome eu não sei pronunciar, ele disse assim, ele alertou a comunidade europeia sobre a islamização cultural do Ocidente. Veja a frase, a islamização cultural. Ora, essa é uma frase nova que não se esperava que tal acontecesse no continente mais católico do mundo. Hoje em dia, com a formação da União Europeia, o que nós vemos é o seguinte: os estados, os governos europeus, se uniram sob o Parlamento de Bruxelas e agora eles passam leis que são diametralmente opostas à cultura cristã que a Europa tem tido nos últimos 1.500 anos. Por exemplo, o próprio preâmbulo da Constituição da União Europeia não fala mais em Deus. O Santo Padre Bento XVI protestou contra isso, mas, é claro, ignoraram. Os países europeus estão perdendo sua soberania, de modo que o Parlamento de Bruxelas, na Bélgica, passa leis sem nenhuma consulta popular e os governos simplesmente ratificam aquelas leis. A tal ponto que hoje em dia, vejam bem, países pequenos como o Liechtenstein, Mônaco, Malta, me escapa um outro, e a Polônia, países que não têm aborto, a União Europeia ameaça eles com sanções econômicas se não passarem a lei favoráveis ao aborto. Vejam bem, pressão econômica. Se não fizer aborto, não damos ajuda financeira. Ora, isso não poderia ser mais descristianizado como temos hoje, do que está havendo hoje em dia. O Santo Padre Pio XII, em 1953, fez uma locução para os homens da Ação Católica Italiana. Ele disse assim: o perigo que ameaça a humanidade é triplo: economia sem Deus, política sem Deus, leis sem Deus. Não falou que era falta de catecismo, não. Economia sem Deus, em que as pessoas que cuidam da economia do país, seja o Estado ou companhias privadas, procuram ganhar dinheiro sem se preocupar com o bem comum, sem se preocupar com o operário, sem se preocupar com famílias. Então, por exemplo, na Europa, hoje em dia, fazendeiros recebem financiamento para plantar trigo, outros recebem financiamento para queimar a colheita do trigo, para manter aquele preço sempre do mesmo jeito. Ou pior ainda, companhias, as milhares que existem na Europa, na América do Norte, fecham as operações dela nos seus países, então aumenta o desemprego e transfere a fábrica para a China, para aproveitar o trabalho escravo que existe na China. Ora, a China hoje em dia é um dos regimes mais
horrorosos. Nem sequer Adolf Hitler fez aquilo. Para vocês terem uma ideia da política abortista da China comunista hoje em dia, casais podem ter apenas um filho. Um só. E, por incrível que pareça, coisa que não se fala no Ocidente, mas que temos dados concretos para provar isso, uma mulher que é vista grávida e não tem um documento que mostra que tem a permissão do governo de ficar grávida, ela será levada para um hospital ou para uma Kombi e o aborto será provocado. E nós temos negócio com a China, nós importamos, nós olhamos para o outro lado. Fazemos de conta, porventura eu sou guarda do meu irmão? Não sou não, só porque é chinês, deixa lá. E tem mais. Como na China é um país muito pagão ainda, eles tendo um só filho, eles querem um filho homem. Porque a filha mulher vai casar-se e vai para outra família. E os pais ficam sem apoio na sua velhice. Logo, é constante o assassinato de bebês que nascem do sexo feminino. Hoje em dia na China existe 27 milhões de homens que não podem casar-se. Por quê? Porque não há mulheres. E o povo do Ocidente está pouco ligando. Olha, ganha dinheiro, faz negócio com a China. É um negócio da China. Até a expressão até hoje existe. Então, amigos meus americanos dizem assim, quando vocês comprarem sapatos feitos na China, antes de pôr o pé dentro do sapato, dê uma olhada. Talvez haja um dedo humano dentro. Que algum prisioneiro cortou da própria mão e pôs ali dentro. E se olhar bem, às vezes tem até o quê? Tem um anel de bispo. De tal maneira nós ficamos descristianizados que a economia é sem Deus. O que vale é ganhar dinheiro. Política sem Deus. É o segundo ponto que o Papa Pio XII levantou a nossa atenção. Política sem Deus é quando os políticos agem por conta própria. Infelizmente o Brasil é o exemplo mais característico disso. Para mim chegam ecos na América do Norte, do famoso mensalão aqui, em que se compra votos de deputados com o dinheiro do contribuinte. A política feita nos países ocidentais, que se elimina tudo aquilo que tem relação com o cristianismo, é eliminado. Eu dou um exemplo mais característico. Eu também morei na Nova Zelândia. Lá eu fiz uma palestra uma vez sobre a descristianização da Europa na Universidade de Canterbury, na ilha do sul da Nova Zelândia. E eu falando o que era a União Europeia, como eles estavam fazendo a demolição da soberania dos estados, dos países. E comecei a ler um documento explicando como é que ia ser. Resultado, todo mundo pensou de fato, isso é a União Europeia. Só que eu estava lendo a Constituição da União Soviética, não europeia. Quando dizia soviética, eu li europeia. Não é à toa que a Rússia pôde se descomunicizar naquela época. Hoje, no Ocidente, nós estamos fazendo leis aqui no Ocidente que refletem a mentalidade comunista. E, finalmente, as leis sem Deus. A lei do aborto é a mais característica de todas. Pessoas inocentes. Nesse caso famoso de Recife, por exemplo, ou em outros casos em que crianças são abusadas, estupradas. E o estuprador é preso. Logo está solto. E eu levantei esse ponto, mesmo em Recife. Eu sugeri, muito bem, se vamos fazer o aborto da menina, vamos então, na hora que o aborto estiver feito, o estuprador é enforcado. Que tal isso? Ah, não pode. Ele tem o direito à vida. Ah, então o criminoso tem direito à vida, o inocente não tem. Veja a que ponto nós chegamos no Ocidente. Em que o inocente, a criança no ventre materno, e todos sabem que é uma criança, ninguém diz que é um coelho, uma cenoura, uma batata, sabe que é uma criança, não há dúvida, do ponto de vista genético, de qualquer ponto de vista, mas as leis sem Deus chegaram a tal ponto. E essa descristianização do Ocidente, leis sem Deus, política sem Deus, economia sem Deus, são o principal obstáculo que hoje nós enfrentamos. Cabe a nós católicos tomarmos uma atitude a esse respeito. Em outra apresentação, eu falarei do que se pode fazer contra isso. Muito obrigado, que Deus ajude a todos.